Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje aqui do HSI Ativos Financeiros, né? O HSAF. Se você ainda não conhece o ticker na bolsa, é esse, HSAF11. Ele não é um dos mais conhecidos, mas é bem interessante, a gente vai ver os motivos aqui. Então vamos, antes de passar por algumas informações gerais, taxa de administração de 1% sobre o valor de mercado, o que, né, talvez provoque aí uma certa oscilação dessa taxa de administração, mas é justo, né? Se o valor de mercado está baixo, a taxa de administração vai ser menor, se o valor está alto, vai ser maior. Taxa de performance 20% sobre o benchmark. O benchmark aqui a gente pode considerar praticamente que é 110% da taxa DI. Eles colocaram esse 4% aqui, né? Talvez pela época que o fundo deve ter vindo ao mercado, em que a Selic estava em patamares extraordinariamente baixos, mas agora uma certa normalidade. Dificilmente a gente vai ver a Selic baixando aí para menos de 4%. Então praticamente você pode considerar esse 110% do CDI, tá? Então, ainda nesse aspecto aqui de informações gerais, né? A gente vê que o fundo está com um valor de mercado de pouco mais de 200 milhões, valor patrimonial 230. Então, a gente já percebe aqui que tem um desconto de aproximadamente 13%, o que em fundos de crédito, desconto sobre o valor patrimonial, eles tendem a não fazer muito sentido, ou seja, indicam para a gente uma oportunidade, salvo algumas exceções. E taxa de distribuição de dividendos, na verdade, né, 90 centavos por cota. O fundo tem um pouco mais de 8 mil cotistas, é bom que isso aumente, né, que chegue a pelo menos 10 aí para passar a entrar no radar das principais casas de análise, para ficar mais conhecido dentre os investidores, tá? Então, esse rendimento de 90% seria o equivalente aí, se a gente anualizar ele, né, colocar essa taxa aqui e jogar 12 meses para frente, né? Assumir que isso vai ser repetido durante 12 meses. 1,31 ao mês, né? 14,49 ao ano, que é um baita rendimento. Eles fizeram um estudo muito bacana aqui, muito corajoso, inclusive, deram nome aqui aos bois, né? Nos últimos 12 meses, né, o dividend yield, o HSAF está em segundo lugar, distribuiu aí 15,44%. Só ficando atrás do Pord, que também distribuiu 15,92, não é uma diferença tão grande assim, e colocou aqui, né, os demais fundos. Lógico que cada um aqui tem sua característica, alguns estão investidos mais em inflação, outros em CDI, alguns têm um nível de risco mais elevado, garantias, enfim. Você não deve se guiar somente pelo dividend yield, mas o fato é que ele foi o segundo colocado na distribuição de rendimentos, tá? Levando em consideração esse período dos últimos 12 meses. Então, a carteira do fundo, né, os ativos de CRI, eles estão indexados a uma taxa média aí de IPCA 6,9% e a parte do CDI mais 4,6%, tá? Então, aqui eles chamam a atenção aqui para as duas principais posições do fundo, né, em termos de PL, de patrimônio líquido, né, que talvez tenha sido motivo de algum questionamento por parte dos investidores. A gente vai ver que, né, até pelo patrimônio líquido dele, ele não é um dos fundos maiores, né, assim, em termos de valor mesmo, né, de mercado, valor patrimonial, então ele não consegue ter essa pulverização tão grande e acaba tendo uma concentração maior no fundo, tá? Então, esse CRI, né, que é uma das principais posições, M Dias Açaí Império, né, trata-se de um aluguel, contrato de aluguel de um galpão logístico localizado aqui em Recife. Aqui ele fala de percentual de garantia e tal dos ativos, como vem desempenhando, né, tentando tranquilizar os investidores. Outro CRI também importante, CRI Emiliano, que é um dos hotéis mais tradicionais localizado na cidade de São Paulo, né, no bairro dos Jardins. Aqui ele fala também a taxa de ocupação média aí de 72%. Isso aqui é uma taxa excelente, né, para hotel, buscando também tranquilizar os investidores. Fala algumas características aqui sobre garantia e avaliação da empresa. Então aqui a gente chega na distribuição de rendimentos nos últimos 12, né? O fundo conseguiu, no início do ano, manter ali um patamar bastante elevado, né? Um em 15, um em 20. A partir de julho diminuiu um pouco para R$ 1, e aqui nos últimos meses teve esse decréscimo dos rendimentos, talvez por isso que a cota tenha sofrido tanto aí recentemente, provavelmente por conta da deflação, né, que a gente teve, ainda conseguiu segurar aqui nos meses de agosto, setembro e outubro, mas novembro teve essa queda aqui, mas vê que ele já está
recuperando conforme a inflação volte ao normal, né? E você não deve também levar em consideração só um mês, né? Como eles mostraram lá em cima, os últimos 12 meses eles são simplesmente o segundo fundo imobiliário em termos de distribuição, tá? Então aqui também, né, a valor de mercado e patrimonial, que a gente já viu está girando ali mais ou menos em 13, o histórico das emissões, né, que infelizmente, sem, né, levar em consideração os rendimentos aqui, foram taxas mais altas que o valor atual. Isso é uma realidade de quase 100% dos fundos imobiliários, né? O mercado estava de uma outra forma quando foi feita essa emissão aqui. Aqui um pouco do histórico, né, da rentabilidade, da cota a mercado, do CDI, do IFIX, que está bem abaixo, e da cota patrimonial, que em tese estaria superando tanto o IFIX como o CDI. Aqui eles colocam uma taxa de sensibilidade que tem sido comum nos fundos de crédito, né? Mas aqui é preciso que você tenha cuidado, porque essa taxa aqui leva em consideração somente os CRIs indexados ao IPCA. A gente vai ver logo abaixo que ele também tem fundos imobiliários, então não entra nessa conta. E em relação à parte do fluxo indexado ao IPCA, a gente vê aqui que seria o equivalente, você comprando a cota de mercado a R$ 79,00, seria o equivalente você estar recebendo aí IPCA mais 10,3%. Eu coloquei essa barra aqui porque recentemente as cotas elas têm girado em torno, né, de 78 ali a R$ 80, então você vai estar levando, né, os CRIs indexados somente ao IPCA a uma taxa de IPCA mais 10, lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda para os investidores pessoa física, né? Então, alocação por classe de ativos, né? Como a gente falou, o fundo está predominantemente em CRIs indexados ao IPCA, 68% do fundo, mas também tem CRIs indexados ao CDI, né? Pouco mais de 11%. Também tem os fundos imobiliários, né, de recebíveis, que são 13%, e os de tijolo, que são quase 4%, mais 3% aqui em renda fixa, né, que seria provavelmente o caixa do fundo. Então aqui a gente tem uma noção, né, dos CRIs que fazem parte, né, do portfólio do fundo. Como eu falei, ele é um pouco mais concentrado, talvez que a média do mercado, e predominantemente o indexador aqui é o IPCA, né, apenas 2 CRIs aqui indexados ao CDI. A gente vai ver mais embaixo que ele também tem fundos imobiliários que estão mais expostos ao CDI, mas os ativos alocados diretamente são predominantemente IPCA, e aqui estão as informações que geralmente são relevantes, né? Duration, prazo, a garantia, se foi originação própria ou não, e a localização. A gente vê que predominantemente aqui o estado de São Paulo possui o maior número de ativos. Então aqui ele fala, né, dá mais detalhes aí de cada CRI desses, né, bastante detalhe aqui das operações, para que foi feito, garantia dos ativos. Vamos passar aqui para não ficar muito extenso. E, finalmente, aqui a gente chega no portfólio de fundos imobiliários. Tá? Então, o mês de janeiro foi equivalente a 17,5% do total de ativos alocados em fundos imobiliários. Né? O dividend yield foi mais ou menos aí 11,60 ao ano desses ativos. E aqui ele fala mais algumas informações, né? Inclusive coloca TIR, o CANIP, né, que ele está investido, que é ligado à inflação, o KNCR, que é exposto ao CDI, o MCCI 11, que tem um pouco de diversificação, mas majoritariamente também em IPCA, concentrado na cidade de São Paulo, o XPCI 11, que principal motivo, né, além dele ser um fundo que possui boas garantias, ele, na visão da gestão, está mal precificado pelo mercado, ou seja, provavelmente está com desconto grande aqui. E o KNSC11, né, também da Quineia, é um fundo híbrido e que tem tanto IPCA como CDI, além de investir em operações de high grade e middle risk, que pode, né, um pouco mais de risco, mas também pode gerar um pouco mais de retorno, tá? Então aqui está o segmento dos fundos imobiliários, né? Da parte que é investido em fundos imobiliários, 77% estão em fundos imobiliários de recebíveis, 14% logístico, 4,2%
Laje corporativa apenas 2% de shopping e 1,7% em híbridos, tá? Então aqui está a alocação do portfólio dos FIIs, os mais relevantes, né? Alguns que a gente já citou lá em cima. Também tem o Bari 11, aqui a parte de tijolo, né? Eles estão investidos aqui no XP LG11, no HSLG11, que é um fundo de logística da própria casa. E por hoje era isso que eu queria passar para vocês. Então a gente vê um fundo que está descontado e que tem pagado um dividend yield aí elevado, mas que não é tão badalado assim pelo mercado. Então me deixa nos comentários aqui se você gostou. Não deixe de deixar aquele like e se inscrever no canal. Valeu!